Olá, galera. Nesse vídeo vou falar sobre a equação reduzida da circunferência. Aqui eu desenhei uma circunferência no plano cartesiano. Essa circunferência ele tem o centro em C, tá? Observe que as coordenadas do ponto C, no x vale A e no y vale B. Até escrevi aqui em forma de par ordenado. E observe também que o raio dessa circunferência é R. Lembrando que o raio é a distância, né, que vai do centro até a borda da circunferência. Então, essa distância, né, que é o raio da circunferência, eu estou indicando pela letra R. Beleza? Se a gente sabe as coordenadas do centro da circunferência e o raio da circunferência, a gente consegue escrever uma equação que representa os pontos que estão aqui, ó, na circunferência, que está aqui sobre essa linha azul, né? Aqui na borda aqui, ó. Tá? Essa equação é essa daqui. Eu fiz aqui para poder, fiz uma folha separada para poder ficar mais fácil de mostrar, né, na hora de fazer os exemplos. Lembra muito o Teorema de Pitágoras. E de fato, né, essa fórmula vem do Teorema de Pitágoras, mas não vou mostrar, né, como é que essa fórmula surge. E é bem tranquila, tá, de lembrar dela. O A aqui é a coordenada x, né? Ó, o A é a coordenada x do centro. E o B é a coordenada y do centro. Então, aqui na fórmula, basicamente, estou fazendo x com x, y com y, de certa forma. Então a fórmula aqui eu vou diminuir o x com a coordenada x do centro, y com a coordenada y do centro. E aqui, do outro lado da igualdade, né, fica o raio ao quadrado. Vou fazer uns exemplos para ficar mais claro de como é que usa essa fórmula. Vou colocar aqui o primeiro exemplo. Então vamos lá. Questão número 1. Determine a equação reduzida das circunferências abaixo. Então aqui na letra A, né, tem essa circunferência. E aqui tem algumas informações. Então, o que a gente precisa para escrever a equação da circunferência? Precisa do centro e do raio. Quem é o centro? Ó, o centro, no x vale 3 e no y vale 5. Beleza? Essa é a coordenada do centro. São as coordenadas do centro. Quem é o raio? O raio vale 2. Aqui, ó, já estou deixando aqui indicado que o raio vale 2. Só com essas informações a gente já consegue escrever a equação da circunferência. Então, essa equação aqui, eu vou repeti-la aqui, tá? Que essa é a forma genérica da equação. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, essa é a cara da equação reduzida, beleza? Tem a equação geral também, que eu vou fazer um outro vídeo para mostrar. Então, a equação reduzida, ela tem essa cara aqui. Agora é só substituir, tá? Então, lembrando que o A aqui é a coordenada x, né, do centro, e o B é a coordenada y do centro. Então, é só substituir. Vai ficar x menos 3 ao quadrado mais, vai ficar y menos 5 ao quadrado é igual, e o r aqui, né, vou trocar pelo 2. 2 ao quadrado. Aqui, a única coisa que a gente precisa acertar mesmo é essa potência aqui, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vai ficar assim, ó. Estou repetindo o primeiro membro aqui, né, da igualdade. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E acabou, tá? Essa daqui é a nossa equação reduzida da circunferência. E a gente deixa ela representada dessa forma mesmo, tá? Então, a equação reduzida da circunferência, a gente deixa ela nesse formato. Beleza? Só que o r ao quadrado que a gente resolve, né? Tudo bem essa? Então, a gente só precisou do centro e do raio para poder
escrever a equação da circunferência. Equação reduzida, no caso. Subir aqui para a letra B, né? É a mesma ideia, eu quero saber a equação dessa circunferência, a equação reduzida, né, no caso. Então a gente tem que ver quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência. Quem é o centro? Bom, no x vale 7 e no y vale menos 4. Beleza? Quem é o raio, que é outra coisa que a gente precisa? O raio é essa distância aqui, né? Do centro à borda, que vale 3. E acabou. Agora é só escrever aqui, né? Aquela forma genérica da equação reduzida da circunferência e substituir os valores. Vou repetir aqui, né? Vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Beleza? Essa equação, essa daqui, né, que a gente viu. Estou reescrevendo ela para cá. E agora a gente substitui. Então, o A aqui é a coordenada x e o B é a coordenada y. Vou colocar aqui como B. Então, vamos lá, vai ficar x menos A, né, vai ficar x menos 7. Y menos B, vai ficar y menos 4, certo? Vai ficar isso daqui, ó. Menos 4. Então aqui a gente vai ter que ajeitar essa questão aí dos sinais. E o raio aqui nesse caso vale 3, fica 3 ao quadrado. Agora é só ajeitar aqui, né? Ajeitar esses sinais e resolver essa potência. X menos 7, eu repito. Aqui dentro, menos com menos vira mais, né? Mesma regra da multiplicação. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Beleza? E a gente para aqui. Essa vai ser a nossa equação reduzida da circunferência. Beleza? Basicamente, o que acontece é o seguinte. Se você tiver uma coordenada que é negativa, na hora de você substituir, ela vai ficar positiva. Então, daria até para fazer direto aqui, tá? Nessa parte aqui. Ah, é menos 4, então ele vai virar mais 4, vai inverter o sinal. Ah, é 7, então ele vai ficar menos 7, o sinal inverte. É como se estivesse entrando aqui com o sinal trocado, tá? Então, você pode pensar dessa forma, né? Você pega as coordenadas do centro, quando ele se substitui na equação reduzida, ele vem com o sinal trocado. Aqui é positivo, o 7 ficou negativo. O menos 4, né, é negativo, quando a gente substitui ele fica positivo. Beleza? Então vamos para um próximo exemplo. Nesse parece que está faltando informação, né? Mas está tudo aí. Só tem que catar ali certinho. O raio tá fácil, né? O raio vale 4, que é essa distância do centro à borda. E agora, quem é o centro? Então a gente tem que lembrar, né, como é que escreve esse ponto aqui em forma de par ordenado. Então, como está aqui em cima do eixo, né, aí tem que lembrar que uma das coordenadas é 0. No caso aqui, ele está na direção do x igual a menos 6, né, esse ponto. Está na direção do x igual a menos 6. E esse ponto também está na direção do y igual a 0. Ó. Ele está na direção do y igual a 0. Beleza? Agora, só substituir. Deixa eu repetir aqui. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Mesma ideia das demais, tá? O menos 6 aqui seria o A e o 0 vai ser o B, né? Na hora de trocar ali na fórmula. Então aqui, na hora de substituir, vai ficar x menos 6.
Só que menos com menos dá mais, né? Então, nesse caso, eu já vou fazer mais direto, tá? Pode fazer igual o anterior. Mas aqui eu já vou colocar logo mais, logo direto. Tá? Porque fica menos 6. Menos com menos dá mais. Aqui vai ficar y menos o zero. E o r, que vale 4. A gente vê aí o que ainda dá para simplificar, né? X menos 6 a gente repete. Nesse caso, quando é zero, quando uma das coordenadas é zero, a gente consegue reescrever isso daqui de uma forma um pouco mais compacta, né? Qualquer número menos zero dá ele mesmo. Então a gente consegue escrever esse termo apenas assim, ó. Beleza? Então, se aparecer um termo assim, quer dizer que a coordenada y do centro vale zero. Beleza? É igual a 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Cuidado, hein, gente? Isso aqui não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, hein? Que dá 16. Beleza? Então, essa é a nossa equação reduzida da circunferência. Então, vamos para 2. Determine as coordenadas do centro C e o raio R de uma circunferência cuja equação é dada por... Aí aqui é dada a equação da circunferência. Aqui é para fazer o inverso, né? Eu estou te dando a equação da circunferência e daqui você tem que extrair quem é o raio e quem é o centro da circunferência. Vamos lá. O raio, lembrando, né? Quando a gente... Melhor, vou colocar aqui a fórmula para a gente comparar, né? Talvez assim fique mais fácil de entender. Repetir aqui a fórmula. Beleza? Isso aqui é a forma genérica, né? Então, esse termo aqui, o 16, é o raio ao quadrado, né? Então, aqui, esse 16, ele representa o raio ao quadrado. Ou seja, isso daqui, né? Certo? Como 16 é igual ao raio ao quadrado, a gente pode basta resolver isso que a gente vai descobrir o valor do raio. Esse 2 pode passar para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, raio é 4, né? Na verdade, é muito parecido com o de cima, né? Então, quando foi montada essa equação, o raio tem que ser 4 para poder fazer 4 ao quadrado aqui no final, né? Para dar 16, beleza? Então, o raio dessa circunferência é 4. Agora tem que ver as coordenadas do centro, né? Lembra que eu falei que as coordenadas aqui dentro fica com o sinal trocado? Você já pode fazer diretamente usando essa ideia. Aqui está menos 8. Então, isso quer dizer que a coordenada do x, né, do centro, vale 8 positivo. Aqui está mais 3. Então, isso quer dizer que a coordenada y do centro vale menos 3. É só trocar mesmo o sinal, beleza? Que aí você vai ter o valor das coordenadas certinhas do centro. Não precisa nem ficar substituindo aqui ou tentar comparar, né? Montar uma outra equação. Pode fazer assim diretamente. Aqui também você poderia fazer direto, só pensando na raiz quadrada, né? Só pegar esse valor aqui da ponta e fazer raiz quadrada. Que aí você vai ter o valor do raio. Não precisa nem ficar montando equação também não. Beleza? Então vamos para 3. Verifique se o ponto P, que é dado por menos 2 e 3, pertence à circunferência lambda. Isso aqui é uma letra grega, tá? Tá chamado de lambda. E aqui tá dizendo qual é a equação da circunferência. Esse lambda aqui é o nome da circunferência, tá? Então, a circunferência ela se chama lambda e tem essa equação aqui. Então, cuidado para não assustar, né? Vendo esse símbolo aqui, mas ele não faz parte da conta não, tá? É só o nome da circunferência. Então, quero saber se esse ponto faz parte da circunferência, né? Nesse caso,
só tem que lembrar, né, que essa equação ela descreve, né, a circunferência, beleza? Ele descreve a bordinha, né, vamos dizer assim, né, do círculo. Se eu quero saber se esse ponto está na circunferência, basta eu pegar esse ponto e trocar aqui as coordenadas, tá? Se essa daqui se esse ponto tiver nessa circunferência, então na hora de você substituir as coordenadas x e y aqui, ele tem que satisfazer. Satisfazer no sentido de que quando você trocar aqui, né, na hora de fazer as continhas tem que dar 5. Tem que valer essa igualdade. Então vamos lá, ó, vou mostrar a ideia. Vou repetir só o primeiro lado aqui. X mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, assim, eu vou trocar, então, o x por menos 2 e o y por 3. E eu vou fazer as continhas. Se der 5, é porque esse ponto pertence à circunferência. Se der algum outro valor diferente de 5, quer dizer que não pertence. É isso, tá? Então, vou trocar. Vai ficar assim, ó. Menos 2 mais 3. 3 menos 1 ao quadrado. Beleza? Agora é só resolver. Virou uma expressão numérica, né? Menos 2 mais 3 dá 1. 3 menos 1 dá 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E 1 mais 4, 5. Ou seja, esse ponto aqui, ele pertence a essa circunferência, tá? Então, o ponto P pertence, tá, à circunferência lambda, beleza? Então, era só esses exemplos que eu queria fazer. Eu até fiz aqui, tá, o desenho bonitinho, para que vocês tenham uma noção, né, do que está acontecendo, ó. Então, esse desenho retrata esse exemplo 3. Aqui você tem a circunferência lambda, o centro, né, que é menos 3 e 1. Ó, se você observar, ó, o centro, né, é o sinal trocado, vai ser menos 3, e no y vai valer 1 positivo, né? Lembrando que o centro é sempre o valor trocado daqui. O sinal trocado, né? E o raio que seria estranho, né? Se você pegar aqui e calcular o raio vai dar raiz quadrada de 5, tá? Então, teria que trabalhar com isso daí mesmo, porque aqui não dá para resolver, né? Até dá, mas vai dar um número com infinitas casas decimais. Mas é aproximadamente 2,23. Aí eu fiz aqui usando aproximação, só para dar uma noção mesmo de como é que vai ficar. E esse ponto P aqui, olhando aqui, né, visualmente, dá para ver que o ponto pertence à circunferência, beleza? Então, essa equação, ela descreve os pontos que ficam aqui na bordinha. E a gente verificou aqui através das contas que esse ponto P está realmente sobre a circunferência. Beleza? Então, gente, é isso que eu queria fazer nesse vídeo. Valeu!